O artigo Arquitetura e Estrutura, leitura e dissecação do edifício da Oca do Parque Ibirapuera, derivou de um interesse em ressaltar as relações íntimas entre o projeto estrutural e o projeto de arquitetura. As correspondências entre estas ações são pouco identificadas e não apresentadas nos livros e revistas que expõem projetos de arquitetura. Elas deixam de responder à pergunta: como esta obra ficou de pé? O trabalho se iniciou a partir de uma investigação sobre algumas estruturas projetadas pelo engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, que teve parte do seu acervo destruído devido aos incêndios ocorridos nos escritórios de sua empresa. Entretanto, muitos dos seus trabalhos de projeto estrutural são notados em edifícios significativos de arquitetura. Alguns deles por nós conhecidos como o edifício do MASP, o do Sesc Pompeia e o da FAO e o da Faculdade de História e Geografia, ambos no campus desta universidade. Para resgatar os desenhos e analisar as obras, a pesquisa foi desenvolvida contando com o apoio do Fundo MAC Pesquisa e uma equipe de trabalho com os professores Rafael Perrone, Maria Augusta Pisani e Rafael Smith, e ainda com as mestrandas Carolina Ancelone, Maíra Baltrucci e a graduanda Júlia Afonso. O trabalho para resgate e constituição de um repositório foi realizado por meio de visitas e documentação fotográfica e reconhecimento das obras. A documentação foi ampliada em acervos como o DEPAV, Biblioteca da FAUSP, CEAGESP, acervos das secretarias da Prefeitura Municipal de São Paulo e do próprio escritório Figueiredo Ferraz. Todo esse material foi complementado por meio de publicações em revistas, livros e artigos sobre as obras. Várias foram as dificuldades para se obter os desenhos e os formatos completos sobre os projetos e suas etapas, mas dentro dos arquivos visitados pôde-se obter informações e caracterizações das relações entre a concepção estrutural e a forma arquitetônica. A Oca e o Parque Ibirapuera foram construídos para comemorar o 4º centenário da cidade de São Paulo, visando ser um marco moderno da expressão da cidade, uma obra reveladora da sua pujança, seu crescimento e a sua vocação produtiva. No caso do nosso artigo, as conexões entre a estrutura e a obra da Oca, por não serem encontrados documentos do processo de projeto, foram difíceis de serem encontradas. Porém, foram localizados vários desenhos da estrutura, de sua geometria e concepção estrutural. Neles foram observadas várias alternativas de recursos estruturais, como a utilização dos caixões perdidos nas lajes internas, as cascas duplas na construção da calota, lajes maciças na rampa, anel de arrimo estrutural do subsolo, cintas vigas no recebimento das cargas horizontais e verticais. E a solução geométrica do tangenciamento da calota, para a geração de aberturas no pavimento térreo, que ao mesmo tempo se torna a solução plástica da transição da superfície da calota para as fundações. Essa solução geométrica foi depois adotada em vários projetos de Niemeyer, como o das calotas do Congresso Nacional. A percepção do espaço interno, gerado pelas relações entre os formatos dos pavimentos, os quais derivam de operações de geometria obtidas de subtrações realizadas por meio de construções circulares, como no desenho das mandalas, os formatos obtidos, embora simples, quando transladados ao espaço e percorridos por meio de uma rampa em ferradura, geram um yin e yang espacial, com seus cheios e vazios. A exploração da cúpula, como uma superfície lisa e sem nervuras, é percebida como um cosmos, do qual os transeuntes não se sentem distantes, mas se percebem como integrantes. Quando os espaços são percorridos por meio de circulações não unidirecionais, as percepções se multiplicam tanto ao ascender quanto ao descender. Foram realizados vários desenhos elucidativos da concepção estrutural, como o da geometria da casca, cujo formato circular foi dividido em 36 setores, cada qual com 10 graus. Notou-se também a independência estrutural entre as fundações, casca e estrutura das lajes. A partir das informações obtidas, executou-se uma axonometria da obra, pela qual se possibilita a compreensão de todo o arranjo estrutural com maior clareza, os 4 níveis e seus recortes, o surgimento de vazios e as várias intenções de relacionar os pisos por meio de extensões de suas pontas
com a esfericidade da casca. Extensões que parecem encostar na casca, porém não a tocam. Mas sendo a oca a primeira calota construída pelo arquiteto para um espaço público, com finalidade de ser um palácio das artes, ela tornou-se um elemento que foi reutilizado em muitas obras posteriores de Niemeyer, revelando sua força expressiva e a marca de seu repertório. A oca revela uma qualidade da concepção arquitetônica de Niemeyer, que por muitos é observada como um projetista que não pensa na estrutura. Mas quando a obra é analisada de perto e desenvolvida por um engenheiro de capacidade interpretativa e competência estrutural, resulta entender e registrar que o edifício da oca é uma arquitetura que é só uma estrutura.